Salve Maria! Na instrução de hoje vamos tratar de um pequeno livro do padre Hugo Ranner, nascido em 1900, morreu em 1968, foi um jesuíta alemão, que não deve ser confundido com seu irmão, Karl Ranner. E nesse livro ele trata sobre o espírito, sobre as fontes da congregação mariana. Então, algo particularmente de interesse aí para nós, congregados marianos. E nesse pequeno livro ele procura expor basicamente o seguinte, que o verdadeiro espírito da congregação mariana é o espírito dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. E daí que, onde esse espírito dos exercícios espirituais floresce, a congregação mariana, consequentemente, também floresce. E onde ele se enfraquece ou até desaparece, a congregação mariana acaba se desfigurando. Mesmo que muitas vezes ela conserve ainda, né, a estrutura, os nomes ou as tradições externas. Bom, se nós observarmos a nossa regra de vida das congregações marianas do Brasil, nós vemos lá várias referências justamente ao papel dos exercícios espirituais de Santo Inácio na congregação mariana. Eu selecionei aqui 3 passagens para a gente ver isso claramente. No número 12 da regra de vida se diz que é necessário ao congregado mariano uma vida de piedade pessoal e comunitária, caracterizada, entre outras coisas, pela prática anual do retiro espiritual, segundo o método proposto pelos exercícios espirituais de Santo Inácio. No número 24, é dito que o congregado mariano deve participar anualmente do retiro segundo o método dos exercícios espirituais de Santo Inácio. E no número 25, é dito que a espiritualidade dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola é tradicional e característica na vida das congregações marianas desde seus começos. Por isso, além da prática anual do retiro espiritual pelo método inaciano, é muito recomendável a promoção de iniciativas para melhor conhecimento pelos congregados marianos desta espiritualidade e a preparação de diretores que possam dirigir o retiro espiritual segundo este método. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é cumprir o que a própria regra de vida indica, que é que os congregados marianos tenham um conhecimento mais aprofundado sobre a espiritualidade dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Lembrando sempre que a congregação mariana nasce com os jesuítas, né? Então, os exercícios espirituais, eles acompanham durante séculos, né, a vida das congregações marianas. Basicamente, não pode haver, né, uma congregação mariana verdadeiramente viva sem o retiro inaciano. E o que o padre Ranner vai propor nesse livro dele é justamente voltar a essas origens inacianas da congregação. Segundo o padre Ranner, à luz da sua história, da sua estrutura, dos seus objetivos, a congregação mariana é uma organização de grande importância na vida da igreja. Isso aqui, obviamente, ele escreve lá por volta dos anos 50, mais ou menos, ainda no pontificado de Pio XII, né? Então, é um momento assim que, mundialmente, as congregações marianas são muito fortes, né? Muito presentes na vida da igreja. E o padre Ranner, ele aponta o seguinte, que, infelizmente, a congregação mariana sofreu isso, ele fala já na época dele, em tempos mais recentes, uma interpretação distorcida que acabou reduzindo a congregação mariana, no imaginário de muitos cristãos, a uma associação de piedade devocional, frequentemente ligada apenas a práticas religiosas, digamos, suaves. Então, como se não tivesse uma maior profundidade, né, de espiritualidade ou de ação apostólica. E para corrigir essa visão empobrecida, né, o padre Ranner, ele propõe que a congregação mariana seja considerada sob 2 pontos de vista que são inseparáveis, que é o ponto de vista histórico e o ponto de vista espiritual. Historicamente, né, ele aponta que a congregação mariana nasceu no seio da Companhia de Jesus, né? Então, a concepção da congregação mariana, o nascimento dela e o crescimento dela foram acompanhados e orientados pelos jesuítas. Mais tarde, né, já lá no século XVIII, né, por razões históricas, especialmente por causa da supressão dos jesuítas, né, em 1773, a igreja, a hierarquia da igreja, né, quando a gente se refere aqui aos bispos, acaba assumindo diretamente a orientação das congregações marianas. Mas esse fato, longe de diminuir a importância delas, testemunha de modo eloquente o valor que a igreja sempre atribuiu à congregação mariana. Porque mesmo com a supressão dos jesuítas, as congregações marianas continuaram ativas, continuaram a sua história. Mesmo tendo sido plenamente absorvida pela Igreja Universal, que, segundo o padre Ranner,
né? E aqui ele se refere, obviamente, no sentido das congregações marianas terem ficado diretamente sob a alçada dos bispos e não mais da Companhia de Jesus, exclusivamente, né? Para o padre Runner, digamos, é imperativo que as congregações marianas retornem às suas origens para que delineiem com precisão o ideal delas, né? Isso que é uma coisa importante. Qual que é o ideal da congregação mariana? Então, esse ideal está inseparavelmente ligado ao espírito de Santo Inácio. E o espírito de Santo Inácio, resumidamente, é o de sempre mais, sempre melhor. Nesse livro é indicado que todas as forças apostólicas que marcaram a Companhia de Jesus, né, se a gente pensar todas as grandes missões, os grandes santos, né, que a Companhia de Jesus deu à igreja, então, essas forças apostólicas, né, principalmente lá do início da Companhia de Jesus, encontram a sua explicação última nos exercícios espirituais de Santo Inácio, né, do fundador dos jesuítas. E no coração dos exercícios, né, o padre Runner aponta que está esta ideia da passagem constante do bem ao melhor, ou seja, de um ardor interior que nunca se satisfaz com o já basta. Então, é como se fosse uma santa insatisfação, né? Não é uma inquietação nervosa, mas uma santa insatisfação, né? Que é fruto de uma conversão profunda, capaz de transformar toda a existência em amor pelo que é sempre maior. Teologicamente, o padre aponta que o ideal dos exercícios pode ser resumido em uma palavra e uma frase que eram muito caras a Santo Inácio desde o início da sua conversão: mais e para a maior glória de Deus, promovendo a salvação das almas. E esse mais não é meramente quantitativo, né, obviamente, mas é qualitativo, né, no sentido de que significa uma identificação cada vez mais íntima com Cristo crucificado, que venceu o mundo pela cruz. Então, o termo em latim, né, que corresponde ao mais, é o magis. Então, tem esse como se fosse um pequeno lema, né, magis. Sempre algo mais, algo maior, algo melhor, algo feito com mais amor. Nunca dizer basta. E esse aqui é o primeiro ponto, então, do espírito da congregação mariana. O magis, o mais. Bom, prosseguindo aqui nessa explanação aqui sobre o livro do Padre Runner, então, promover a salvação das almas implica reconhecer uma verdade exigente. Cristo quis tornar, de algum modo, o êxito da sua obra salvífica dependente também da cooperação humana. E disso surge uma consciência viva de responsabilidade do cristão, ou seja, uma prontidão alegre para servir, uma disposição interior de fazer mais no futuro. E na vida da igreja, isso significa o quê? Que nunca deve existir um nível de cristianismo mínimo, digamos, né? Porque se isso acontece, acaba se caindo numa mediocridade humana. Então, a vida cristã só flui quando as fontes dela estão situadas no alto das montanhas. Então, esse ideal elevado, sempre mais. E por isso, esse espírito não pode ser vivido pelas massas indiferenciadas, mas apenas por aquelas almas que compreenderam o significado do magis, algo mais, algo maior, algo melhor, algo feito com mais amor. E se a gente lembrar, né, a própria origem das congregações marianas, lá no Colégio Romano, com o padre Denis, a congregação mariana não era feita para todos os alunos indistintamente. Então, a ideia era formar grupos com essas almas dispostas a algo mais. E daí se explica por que os exercícios e a congregação mariana apelam de modo especial à generosidade da juventude e porque são, por natureza, realidades de elite espiritual. Obviamente, não por exclusivismo social, mas por exigência interior. E, de fato, né, é próprio da juventude de alma ser sempre receptiva ao que é maior, permanecer em crescimento, jamais declarar-se satisfeito. É o traço comum a todas as congregações marianas, independentemente da idade dos membros, né? Aqui a gente está falando do espírito que anima a congregação mariana, é justamente esse dinamismo do crescimento cristão, a luta contínua pela plenitude de Cristo. E para mostrar um pouco, né, desse ideal do magis, né, de buscar sempre mais, para mostrar que isso é algo recomendado pela própria igreja, aos congregados marianos, nós podemos pegar
a Constituição, a Bisseculare, né, de Pio XII, que é a Carta Magna das Congregações Marianas, e lá o Papa diz o seguinte, abre aspas, no recrutamento dos congregados, escolham-se cuidadosamente os que, não contentes com o gênero de vida vulgar e trivial, se empenhem em dispor no seu coração ascensões para o mais alto, segundo as normas ascéticas e os exercícios de piedade propostos nas regras. Então, palavra do próprio Papa, o Papa Pio XII. Bom, resumidamente, né, então a congregação mariana não deve ser um grupo de cristãos, entre aspas, aposentados, né, mas deve ser uma comunidade desperta, vigilante, sensível às exigências crescentes do evangelho. Não pode ser uma associação estática, né, que é como se fosse simplesmente definida por alguns estatutos, mas precisa ser sempre animada por esse certo entusiasmo juvenil, né? Bom, esse é o primeiro ponto, então, do espírito da congregação mariana, né? O MADES, o mais, sempre melhor, sempre mais. E o segundo ponto, né, na sequência, o segundo ponto do espírito da congregação mariana é a decisão na batalha espiritual sob o estandarte de Cristo. Então, no início de sua conversão, Santo Inácio teve uma percepção decisiva, que foi a existência de um conflito profundo que atravessa toda a história humana, que é a luta entre Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, e Satanás. E esse discernimento dos espíritos tornou-se uma das colunas dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. E a congregação mariana, né, nasce justamente dessa consciência. Então, ela é uma união, né, uma associação, um grupo de almas que percebem que, por trás das aparências políticas e sociais, desenrola-se o drama épico da redenção do homem. Então, o mundo marcha sob dois estandartes, o estandarte de Cristo e o estandarte de Satanás. Né? São as duas bandeiras. Né? É um ponto clássico aí da espiritualidade inaciana, as duas bandeiras, os dois estandartes. E a vitória não se obtém por conformismo, né? Nem por complacência, mas por uma decisão clara de cada um. Então, qual que é a conclusão importante para a congregação mariana? Que ela precisa ser seletiva, que ela deve ser formada por aqueles que permanecem justamente vigilantes, atentos, prontos para agir quando algo está errado, né? Quando se precisa agir de forma cristã, quando se precisa combater o erro. E essa vigilância é, de certa forma, um instinto juvenil que a congregação deve preservar e purificar. Aqui a gente pode até lembrar aquela passagem de São Pedro, né, na Epístola. Sede sóbrios e vigiai, vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. O padre Hanner aponta que, nesse contexto, Nossa Senhora aparece com uma clareza singular nos exercícios espirituais, que ali ela está presente precisamente nesse momento em que o exercitante, aquele que está fazendo os exercícios espirituais, né, num retiro, por exemplo, ele deve tomar a sua primeira decisão real, afastar-se do pecado e do que é mundano. É Nossa Senhora aqui como a conquistadora, a vencedora da serpente, do demônio. Então, todo verdadeiro congregado, portanto, deve ser um cristão que tomou a sua decisão, uma decisão clara. Maria é, para ele, para o congregado, a dominadora, a senhora, a soberana do mundo, né? Aquela que o conduz à escolha radical por nosso Senhor Jesus Cristo, o estandarte de Cristo. Então, nós pedimos a Maria que ela obtenha de seu divino Filho, para nós, a graça de um profundo conhecimento dos nossos pecados e que possamos afastar de nós tudo que é mundano e vaidoso. Então, esse é o segundo ponto. Então, essa decisão na batalha, né, na batalha que se desenrola na história humana, de estarmos sob o estandarte de Cristo, sob a bandeira de Cristo. Bom, na sequência, outra grande convicção de Santo Inácio de Loyola é que a vitória só pertence àquele que se dispõe a seguir Cristo da maneira escolhida por nosso Senhor, ou seja, pela cruz. Quem deseja se distinguir no serviço do Rei Eterno deve lutar contra o amor desordenado de si mesmo e do mundo, ou seja, a vitória começa no interior. Aqueles que desejam dar uma prova maior de seu amor e de se distinguir a serviço de seu eterno Rei e Senhor de todos, agirão, portanto, contra sua sensualidade e seu amor carnal e mundano. Então, tem uma batalha interior que tem que ser vencida.
Então, a Congregação Mariana, por isso, inscreve fiéis católicos que escreveram o mais, nos seus estandartes. E o primeiro objetivo é a própria santificação, como? Pela assimilação progressiva ao crucificado, a Nosso Senhor crucificado. Então, só para você ter uma ideia, já em 1601, né, tem um manual de congregados que dizia o seguinte, abre aspas, o primeiro objetivo de uma congregação mariana deve ser o cultivo de uma vida mais perfeita como a vida de Cristo. Fecha aspas. Então, já lá nos nossos primórdios, já é muito claro esse papel da congregação mariana. Bom, essa centralidade da vida interior é reafirmada com força pelo Papa Pio XII, no mesmo documento que a gente já citou, a Bissecular, a nossa Carta Magna. Então, lá o Papa faz menção, por exemplo, aos exercícios espirituais, à meditação diária, exame de consciência, a vida sacramental fervorosa, direção espiritual, enfim, meios indispensáveis aos congregados marianos. Então, aqui o importante, né, para a gente guardar é a vida espiritual não é um aspecto secundário do programa da Congregação Mariana. Ela é a sua tarefa essencial e permanente. Permanente. E é justamente essa exigência, né, da vida espiritual que toca profundamente a juventude generosa. Toda a reforma na igreja, né, aqui seguindo a exposição do Padre Runner, toda reforma na igreja nasceu dessa maior demanda feita ao coração jovem. E a missão mais nobre da congregação é formar essa elite de almas fiéis. E Nossa Senhora, mais uma vez, aponta o caminho para os congregados marianos. É um modelo a ser seguido. Então, o Fiat, né, da Anunciação, é o modelo supremo da decisão que aceita a cruz. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, toda a maturidade cristã dentro da congregação mariana consiste em imitar esse Fiat de Maria Santíssima. Esse consentimento total à vontade de Deus. E é justamente esse, então, o terceiro ponto do espírito da congregação mariana. Seguir nosso Rei, nosso Senhor Jesus Cristo, crucificado. Nos exercícios espirituais, Santo Inácio pretende inculcar a convicção de que apenas a semelhança com o Senhor crucificado garante a vitória. E ele apresenta, lá nos exercícios, a contemplação da encarnação. Então, entre o trono real da Santíssima Trindade, no céu, né, no ponto mais alto, e o inferno, ponto mais baixo, no centro, entre os dois, está a câmara interna de Nossa Senhora, onde foi tomada a decisão mais decisiva da história humana, Ecce Ancilla Domini, eis a escrava do Senhor, quando ela aceita ser mãe de Deus, mãe do Redentor dos homens. E não é por acaso que a primeira congregação mariana em Roma, né, foi dedicada ao mistério da Anunciação. E também não é à toa que Santo Inácio tenha feito a dedicação de si mesmo a Maria na festa da Anunciação em 1522. Então, sob o patrocínio de Maria, Inácio se afastou da vaidade do mundo em direção a Cristo, ao Cristo pobre e crucificado. Então, é o que deve fazer todo congregado, imitar o fiat de Maria, aceitar a cruz de Cristo. E dessa abnegação, né, do congregado nasce quase que automaticamente a prontidão apostólica. Por quê? Que a alma que morreu para si mesma encontra-se aberta a todo tipo de serviço. Então, isso não significa, obviamente, um simples ativismo, nem uma organização vazia, mas sim uma disponibilidade integral para cooperar na obra redentora de Cristo. Então, basicamente, o congregado ele se pergunta: o que devo fazer por Cristo? Essa é a pergunta. E daí nós temos o quarto ponto do espírito da congregação mariana, que é conquistar o mundo, que é o zelo apostólico nascido da generosidade. Então, a congregação mariana não se reduz, não deve se reduzir, né, a um refúgio piedoso. O próprio Papa Pio XII rejeitava essa espécie de caricatura da congregação mariana, né, ele dizia o seguinte: a congregação não é uma organização piedosa para o cultivo de piedade serena e inativa, um refúgio para almas piedosas, um refúgio tranquilo onde não há combate nem cruz. Então, a congregação não é isso. E a marca distintiva da congregação mariana precisa ser a capacidade de se adaptar aos problemas do tempo, permanecendo fiel às exigências essenciais da sua espiritualidade. Então, tem um discurso do Papa Pio XII, por exemplo, em 1947, que ele dizia que na congregação mariana não deve se cultivar mera piedade interior e tímida, incompatível com as palavras de nosso Senhor: eu virei lançar fogo sobre a terra.
E numa outra passagem, o Santo Padre aplica para o genuíno entusiasmo da congregação pela ação as palavras das Escrituras. Pode um homem esconder fogo em seu seio e suas vestes não queimadas? Então, e essa prontidão, né, supõe uma iniciativa juvenil bem orientada. A congregação ela precisa formar cristãos responsáveis, capazes de agir por convicção interior, não por coerção externa. Então, só um exemplo aqui, o padre Coster, que sucedeu o padre Leni, né, que foi o organizador das congregações marianas, já em 1610, então já nos primeiros tempos da congregação mariana, ele indicava, né, ele destacava a importância das congregações marianas como um meio de unir os jovens e conduzi-los a uma vida justa e santa, de modo a viverem de forma sempre fiel à fé e guiados pelo amor a Deus. Ou seja, a congregação mariana ela tem um papel de incutir uma verdadeira responsabilidade na vida cristã dos seus membros, o que, evidentemente, levará diretamente a ações concretas de caridade e de apostolado. Então, esse aqui é o quarto ponto do espírito das congregações marianas. E os exercícios espirituais de Santo Inácio concluem com as regras para sentir com a igreja. E aqui decorre o quinto ponto do espírito da congregação mariana, que é o serviço humilde na igreja visível. Sentir com a igreja. Então, todo entusiasmo precisa de forma, direção e prova. Sem isso, degenera em ativismo difuso. A verdadeira espiritualidade da congregação é marcada pelo ardor total por Cristo, unido à sobriedade, ao silêncio operoso, à obediência amorosa à hierarquia da igreja. E assim a congregação mariana se torna uma verdadeira actias ordinata, um exército ordenado. E, de fato, os fiéis precisam ser formados para essa visão realista e encarnada da igreja militante. Então, o Papa Pio XII, novamente, ele dizia o seguinte: desde o início, as congregações de Nossa Senhora tomaram para si, como seu grito de guerra, as regras para sentir com a igreja. Além disso, as congregações parecem ter fomentado essa inclinação natural de obedecer às diretrizes daqueles a quem o Espírito Santo colocou sobre a igreja, ou seja, os bispos. Portanto, as congregações têm sido e continuarão a ser um aliado poderoso dos bispos na difusão do reino de Cristo. Então, a autêntica congregação mariana, ela treina seus membros a abrir os olhos para a igreja militante em sua peregrinação terrena. Bom, esses aqui são basicamente os 5 pontos essenciais do espírito da congregação mariana. E depois de fazer essa exposição, aqui eu fiz um breve resumo, né? Mas o padre Hanner, na sequência, ele trata do papel de Nossa Senhora na congregação mariana. Aparentemente deveria ser o primeiro tema, né, a ser tratado, né, porque a congregação é de Nossa Senhora, a congregação é mariana, mas na verdade ele faz isso de um modo proposital, porque a tese central dele é que a congregação mariana ela não é primariamente simplesmente uma organização de culto mariano, mas sim uma escola de vida cristã e apostólica sob o patrocínio de Maria. E, de fato, o Papa Pio XII, na Bicircular, ele deixa claro que a consagração mariana, né, a nossa consagração de congregados marianos à Maria Santíssima, visa a perfeição cristã e a salvação das almas, ou seja, tem uma ordenação também ao apostolado. Não há contradição, portanto, entre a devoção a Maria e a missão apostólica. Ao contrário, elas se iluminam mutuamente, aqui segundo o padre Hanner. Então, dizia o Papa Pio XII, essas congregações, né, as congregações marianas, devem chamar-se marianas, não só porque da bem-aventurada Virgem Maria assumiu o título, mas muito principalmente porque todos os seus membros professam uma singular devoção para com a Mãe de Deus e a ela se ligam com total consagração, em virtude da qual se comprometem, ainda que não sob pecado, a combater com todo o esforço, sob a bandeira da Santíssima Virgem, pela perfeição cristã e salvação eterna, própria e dos outros. Por essa consagração, o congregado fica para sempre obrigado para com a Santíssima Virgem, a não ser que seja despedido por indigno ou que, por ligeireza de ânimo, ele mesmo abandone a congregação. Bom, relembrando, portanto, as 5 notas essenciais do espírito da congregação mariana, segundo o padre Hanner. Primeiro ponto, sempre mais e melhor. Segundo ponto, decisão na batalha espiritual. Terceiro ponto, seguir o Cristo crucificado.
Quarto ponto, conquistar o mundo. E quinto ponto, serviço humilde na igreja visível. Onde a congregação mariana retorna a essas suas origens, né, aos exercícios espirituais, ao discernimento, à cruz, ao serviço da igreja, né, surge uma vida nova nela. O ideal, portanto, é formar cristãos com essa santa insatisfação, né, querendo sempre mais na vida espiritual, seguidores da cruz, servos fiéis da igreja, tendo sempre Nossa Senhora, Maria Santíssima, como modelo. A Nossa Senhora é aquela que esmagou a serpente, que permaneceu junto à cruz e que simboliza também a própria igreja. E no fim desse pequeno livro, diz o padre Hanner o seguinte: neste esboço esquemático em que tentamos derivar dos exercícios espirituais o significado espiritual da congregação mariana, podemos mostrar ainda mais e com lucro como uma reconsideração das origens da congregação pode proporcionar uma revitalização constantemente nova de qualquer congregação. Onde quer que uma congregação retorne ao seu primeiro começo, seu primeiro espírito, uma nova e surpreendente vida aparece. Assim como os exercícios moldaram os homens da Companhia de Jesus, que experimentaram através do discernimento dos espíritos uma batalha titânica entre Cristo e Satanás, homens que entenderam, através de sua identificação com Cristo crucificado, que a vitória nesta batalha pertence apenas àqueles que seguem Jesus em espírito de oração e total abnegação, homens que vêm de seu retiro, demitidos por todo tipo de serviço em nome de seu rei, que querem conquistar o mundo inteiro, homens que sabem como concretizar seu entusiasmo através de uma rendição corajosa e humilde à igreja. Assim, a autêntica congregação mariana deve moldar os cristãos que, cheios de uma santa insatisfação, são fervorosos seguidores da cruz e valentes servos da igreja. O ideal deles é Nossa Senhora, que esmagou a cabeça da serpente, que ficou embaixo da cruz e que simboliza a igreja. Então, eis aqui, então, um breve resumo desse livro e que nos ajude a nós, congregados marianos, a sempre mantermos vivo esses pontos centrais da espiritualidade inaciana, né, que desde as origens da congregação mariana, lá no século XVI, foram o eixo condutor para o crescimento espiritual e para a nossa atividade apostólica. Então, agradeço a atenção e até a próxima instrução. Salve Maria!